O parlamento é a casa em que se reúnem os representantes eleitos pelo povo. Em alguns países, como o Brasil, esse parlamento é composto por duas casas, a Câmara dos Deputados e o Senado. A Câmara representa a população de acordo com a quantidade de eleitores. Cada estado elege um determinado número de deputados proporcional ao número de habitantes. São Paulo, por exemplo, tem 70 deputados. O Rio Grande do Sul tem 31. O Acre, 8. No total, são 513 deputados, representando 26 estados e o Distrito Federal. O Senado representa os estados reunidos na União. Cada estado e também o Distrito Federal elegem 3 senadores. O Senado tem 81 senadores no total. No Senado, o peso dos eleitores de São Paulo e do Acre é igual. Ele serve como garantia aos estados menores de que terão voz e vez na União. Ao fazer as leis, cada casa tem um papel. A Câmara propõe projetos de lei, emendas à Constituição e outras medidas. O Senado revisa o que a Câmara aprovou. Se um texto aprovado pela Câmara for rejeitado pelo Senado, terá de voltar aos deputados para uma nova votação. Alguns textos, como as emendas à Constituição, têm de ser aprovados por 3/5 dos votos em 2 turnos de votação em cada uma das casas. Só que essa estrutura custa caro. Além dos políticos, o Senado tem 8.370 funcionários, entre pessoal de limpeza, motoristas, assessores, arquivistas e outros. O orçamento anual do Senado é de cerca de 2 bilhões e 700 milhões de reais. Para se ter uma ideia, o orçamento de Porto Alegre para 2009 é de 3 bilhões e 200 milhões de reais. As cifras chamam atenção para um festival de mordomias para os senadores. Benefícios como o 13º, 14º e 15º salários, cota de passagens aéreas, R$ 3.800 de auxílio moradia, e não termina por aí. Além dos benefícios conhecidos da população, existem atos secretos. Nos últimos 14 anos, 663 decisões administrativas no Senado foram feitas sem a publicação oficial. Entre elas, nomeações de parentes e afiliados políticos de senadores, criação de novos cargos e concessão de benefícios. O ex-diretor do Senado, Agaciel Maia, por exemplo, havia decidido conceder a ele próprio um plano de saúde vitalício. Esse foi, por sinal, o único ato secreto que teve os efeitos anulados pela comissão que analisou as denúncias. Os outros 662 seguirão em vigor. Após muita pressão, o presidente do Senado, José Sarney, decidiu afastar 2 diretores. Caíram o diretor-geral da Casa, Alexandre Gazineu, e o diretor de Recursos Humanos, Ralph Campos. Mas como os novos diretores são ligados à família Sarney, a demissão foi vista como uma decisão para a torcida e não como uma mudança efetiva. A seguir, cenas dos próximos capítulos.